Salve pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje a gente está aqui para conversar a respeito do adversário do Grêmio nessa rodada do Brasileirão da Série B. O adversário é o Ituano, o Grêmio joga na Arena nessa sexta-feira às 19 horas. O que o Ituano tem que pode nos causar problemas? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Pessoal, como eu estava comentando na abertura do nosso vídeo, esse conteúdo de hoje que a gente vai trazer para vocês é sobre o Ituano, né? O nosso adversário nesse jogo dessa próxima rodada, dessa rodada atual da Série B, joga contra o Ituano na Arena. Primeiro turno, 1-1, lá em Itu. Agora o Grêmio enfrenta o Ituano em Porto Alegre, às 19 horas dessa sexta-feira. O que o Ituano tem que pode nos trazer problemas? Não é muita coisa, mas algumas coisas preocupam e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre o Ituano, preciso conversar com vocês sobre a Betson, que é a parceira do Entre Linhas aqui no nosso canal do YouTube, parceira do Entre Linhas no nosso perfil do Instagram, parceira do Entre Linhas também no nosso perfil do Twitter. Então, você ainda não tem o seu cadastro da Betson? Vem no link aqui embaixo, faz o teu cadastro, aproveita o bônus de entrada que é incrível, tu pode ganhar até R$500 e uma free bet de 20 só te cadastrando na Betson e fazendo o teu primeiro depósito para fazer as tuas apostas. Não perde, é imperdível. Entra aqui no link, faça o teu cadastro e aproveita esse bônus de entrada da Betson. O que o Ituano tem que pode nos causar problemas? Esse é o tema central desse vídeo. E a gente começa trazendo o assunto, para levantar esse assunto sobre o Ituano, a gente faz um breve histórico de algumas partidas recentes que o Ituano fez. O Ituano dos últimos 8 jogos só perdeu um jogo, né? Que é importante a gente ressaltar. Esse jogo foi contra o Bahia, lá na Fonte Nova. E esse é um dos jogos que eu gostaria de trazer aqui para vocês como destaque, porque é o jogo que talvez seja o espelho daquilo que nós vamos encontrar no jogo dessa sexta-feira. Além desse jogo contra o Bahia, que, como eu falei para vocês, vai ser provavelmente o jogo espelho, que o Grêmio vai estudar e saber como o Ituano vai se comportar no jogo aqui na Arena, eu preciso destacar alguns resultados recentes desses últimos outros 8 jogos, como eu comentei, que o Ituano jogou na Série B e só perdeu um, que foi esse para o Bahia. O Ituano empatou em 1-1 com o Cruzeiro, com um jogador a menos, jogando em Itu. O Ituano empatou com o Vasco fora de casa e o Ituano ganhou de 4-1 do Sport. O Ituano ganhou de 4-1 do Sport num resultado que ele demonstrou alguns dos seus pontos fortes que provavelmente nós vamos encontrar nesse jogo na Arena. Mas eu vou me focar no jogo contra o Bahia. Por quê? Porque no jogo contra o Bahia praticamente amassou o Ituano na Fonte Nova. Foi só o Bahia que jogou. O Ituano se defendeu muito ao longo de todo o jogo. Só que sabe quando que o Bahia conseguiu fazer o gol? Aos 25 do segundo tempo. O Bahia jogou de todas as formas possíveis, jogou pelo lado, jogou por dentro, botou cruzamento, jogou relativamente bem até, mas não conseguiu fazer gol, porque o Ituano tem uma defesa bem fechada, uma defesa bem compacta, muitas vezes jogando numa linha de 5 jogadores, sendo que um dos volantes acaba fazendo muitas vezes de zagueiro, dando uma recuada para poder compor aquela linha defensiva, e os dois laterais que recuam, completando aquela linha de 5. Aí na frente desses 5 acaba aparecendo 3 ou 4 jogadores, dependendo do momento do jogo, da situação que o Ituano se encontra. Então o Ituano muitas vezes se defende num 5-4-1 ou num 5-3-2. O que torna muito difícil penetrar nessa defesa do Ituano. Sabe como é que o Bahia conseguiu fazer um gol? Uma jogada pela ponta direita, onde o Ricardo Goulart conseguiu cruzar uma bola aos 25 do segundo tempo. O zagueiro do Ituano falhou na abordagem, na interceptação da bola. E aí o Matheus Davó estava ali como centroavante e empurrou a bola para dentro. Uma falha do zagueiro aos 25 do segundo tempo. Por que eu estou destacando isso? Porque eu acho que é justamente isso que nós vamos enfrentar na partida do Ituano aqui na Arena. O Ituano vai jogar fechado, o Ituano muitas vezes vai fazer linha de 5, o Ituano vai congestionar a zaga e o meio-campo no miolo e vai nos forçar a atuar pelas laterais do campo, justamente para dificultar essa nossa chegada na área deles, essa finalização, uma finalização com mais precisão, uma finalização mais próxima. Vai dificultar o trabalho do Diego Souza, vai, quem sabe, tentar forçar o Grêmio a fazer bola cruzada, e a gente teve exemplos recentes que isso acabou não funcionando. Esse vai ser provavelmente o problema que o Grêmio vai enfrentar. E aí o Grêmio vai ter que se utilizar de alguns artifícios, né? Quem sabe algumas situações que o Grêmio possa usar
para superar esse problema todo que o Ituano pode provocar em cima da gente. E como é que o Grêmio pode sair desse brete todo que o Ituano pode fazer na frente da sua área, dentro da sua área, dificultando o nosso trabalho? Primeira coisa, o Grêmio precisa ter paciência. Não só o time, a torcida. Porque se o Ituano vai fazer isso, quem sabe até para forçar a torcida a criar uma situação de pressão em cima do próprio time, como a gente imagina que eles vão fazer, porque os adversários têm dito que fazem isso. Inclusive, uma das entrevistas recentes do Roger foi destacando justamente esse comportamento dos adversários, enervar a torcida dentro da arena para dificultar o trabalho do time do Grêmio. Isso certamente vai acontecer. O Grêmio precisa ter paciência e a torcida também. A segunda coisa que o Grêmio precisa ter é não cair na armadilha de fazer um excesso de cruzamentos, né? Que a gente já teve exemplos de outros jogos aí que o Grêmio cruzou 30 cruzamentos para dentro da área e errou quase todos, né? Não estava conseguindo jogar e acabava cruzando e não resultava em nada. Só que nesse jogo, né, contra o Ituano, a gente vai ter o Nicolas, que naquele jogo lá, quando o Grêmio abusou de cruzamentos, a gente tinha o Diogo Barbosa porque o Nicolas estava suspenso. E o Nicolas é um cara que cruza muito bem. Então, se o Ituano der o lado para o Grêmio fazer o cruzamento, embora o Grêmio não deva abusar desses cruzamentos, dessa vez o Grêmio vai ter um cara que sabe cruzar melhor, que é o Nicolas. Uma outra coisa que a gente vai poder ver provavelmente nessa partida é a movimentação do Diego Souza. Como a equipe do Ituano vai se fechar aí na sua defesa com uma linha de 5 e mais um volante e outros meias tentando aproximar para encurtar o espaço no campo de defesa, o Diego Souza vai ter um papel importante, que é fazer o papel do pivô. O Grêmio fez alguns gols assim nas últimas rodadas do Brasileirão, em que o Diego Souza saía um pouco da área e abria espaço para penetração e fazer o facão pelos extremos, pelos atacantes de lado. O Biel fez 2 gols jogando dessa forma, com o Diego Souza fazendo alguma enfiada ou um outro centroavante. Um gol foi o Elkson que fez a assistência e o outro foi o Diego Souza. Então, isso provavelmente nós vamos ver. Porque para mexer naquele miolo ali, o Diego Souza vai precisar se movimentar e sair daquele lugar confortável, onde ele fica confortável, que é perto da área, né? Então, para poder abrir um pouco de espaço, a gente vai provavelmente ver o Diego Souza se movimentando para que os atacantes de lado façam o facão. E por último, uma outra situação que o Grêmio vai ter que fazer é aproveitar os chutes de média e longa distância. E aí talvez entre a importância da escalação do Campaz. Tem-se dito que a escalação do Grêmio vai contar com o Campaz no lugar do Guilherme, né? E isso até é favorável, na medida que o time do Ituano joga num 4-2-3-1 e muitas vezes faz essa linha de 5 com 4 jogadores ali no meio. Como vai ser um time que vai jogar muito fechado, o Grêmio precisa de uma finalização de média e longa distância, que o Campaz tem uma boa finalização. E talvez até uma penetração melhor, fique mais fácil até para se livrar da marcação do que se colocar o Guilherme mais próximo da primeira linha, onde ele vai ser um alvo de fácil marcação pelos adversários. Uma coisa que a gente pode ver também acontecer nessa partida, que pode nos trazer problemas, é o contra-ataque da equipe do Ituano. O Ituano, como eu falei, apesar de jogar fechado, né, especialmente nos jogos fora de casa, ele tem um bom ataque, uma boa saída de jogo, especialmente pelo lado esquerdo, né, onde joga o Gabriel Barros. O Gabriel Barros é um cara que tem uma saída um pouco mais de velocidade. Do lado direito, normalmente joga o Caio, aquele velho conhecido do time do Grêmio, formado na base do Grêmio, não jogava absolutamente nada, mas é um cara que é bem rápido, um cara que tem um pulmão muito forte, né? Um cara que já na base do Grêmio era visto como um dos jogadores que tinha mais capacidade física. Então ele é titular da equipe do Ituano. Normalmente ele joga aberto pela direita como extrema, mas ele também eventualmente aparece pelo centro. Eu acredito que ele vai jogar aberto pela direita justamente para fazer acompanhamento do Nicolas. Mas enfim, o ponto forte do Ituano no seu ataque é o lado esquerdo, onde joga o Gabriel Barros, onde ele faz a aproximação com o centroavante, que é o cara perigoso desse time do Ituano. É um jogador da base do Palmeiras, está emprestado ao Ituano, tem feito muitos gols, ele é um dos 4 principais artilheiros da Série B. Na frente dele está o Poveda, né, do Sampaio Correia, o Diego Souza, que tem 12 gols, e depois tem o Luca e mais ele com 10. Então ele é o 4º artilheiro da Série B. Tem feito alguns gols aí mais recentes. E a jogada mais forte dele é a bola aérea. Então, alguns jogos aí recentes, houve muita bola cruzada. Teve o jogo da vitória do Ituano contra o Sport 4-1. 3 dos gols do Ituano foram de bola aérea. 2 desses gols
foram do centroavante, que é o Rafael Elias. Então o Grêmio tem que tomar muito cuidado. Além dele ter uma boa bola parada, inclusive no jogo passado ele fez um golaço de falta, uma bucha. Não viu ainda, vai no YouTube aí, procura o gol de falta dele que vocês vão ver, foi uma bucha. Então ele tem bola parada, ele tem um bom chute, ele tem um bom cabeceio, ele é um cara que vai incomodar. Felizmente a gente tem a volta do Jeromel, né? E aí a gente trata um pouquinho da escalação do time do Grêmio. A gente já antecipou que é a possível escalação do Grêmio com o Campaz, né, que ele pode vir a fazer ao lado direito, né, do nosso meio campo, à extrema direita, assim como a fazia no Gauchão, em alguns jogos, que não foi muito bem, mas enfim, é muito possível que ele venha a compor esse meio campo de alguma forma. O Campaz deve estar no time titular. Mas começando lá de trás, a gente tem o Breno, que se mantém titular, apesar da falha no jogo contra o Cruzeiro, muito criticado, né, em função do problema, aquela jogada bizonha, bizarra, que ele deu um nocaute no Vijaçante e saiu o gol de empate do Cruzeiro. O Breno deve ser o titular. A lateral direita, existe alguma desconfiança que talvez o Edilson venha a começar, mas os setoristas que têm mais informações em cima da escalação do time do Grêmio dizem que joga, de fato, o Rodrigo Ferreira. Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, que joga tranquilamente. Vijaçante deve ser o volante ao lado do Lucas Leiva e o Bitelo, que permanece no time. E aí a linha de 3 na frente, né, que vai contar com o Campaz provavelmente pelo lado direito, o Biel pelo lado esquerdo e na frente o nosso centroavante, artilheiro Diego Souza. Esse deve ser o time do Grêmio para enfrentar o Ituano, que deve nos trazer algum trabalho. Eu acho que a gente vai passar bastante trabalho para conseguir abrir aquela porteira. Mas eu acho também que se o Grêmio conseguir abrir aquela porteira, aí vai passar uma boiada. Eu acho que a gente vai ter um trabalhinho para chegar no primeiro gol, mas eu acho que o Grêmio vai ganhar. Faz a tua aposta, aproveita, te inscreve aqui no canal. Não fiz o pedido para você se inscrever no canal no começo, faço agora. Te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos que a gente está sempre trazendo por aqui, essas análises táticas que são tão legais para a gente poder prever mais ou menos o que acontece nas partidas do Grêmio. É isso aí, gurizada. Espero que a gente tenha uma boa partida. Um grande abraço e fui!